Boa noite. 안녕하십니까? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, 저는 여러분에게 필리페 포르투에서 저를 초청해 주셔서 감사드립니다. especialmente a Mário Hélio 마리오 엘리 씨 특히 감사드립니다. e Sidney também, que foi quem fizeram o contato comigo. 저에게 연락을 주셔서 이 자리에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다. Estar aqui com essa dupla. 바로 지금 이 자리에 이렇게 유명한 두 분의 작가님을 모시게 된 것을 A coreana eu ainda não conhecia. 아직 제가 직접으로 만나지 못했지만 이 황 작가님을 만나게 된 Parece mais fácil 것을 falar do Alto Tavares, mas não é tão 굉장히 assim, não. 기쁘게 생각합니다. Escrever com alegria, a imaginação e a fantasia na literatura. 즐겁게 창작자의 즐거움. Então, eu vou chamar pelo que eu entendo, porque eu não sei a pronúncia. 제가 do primeiro 먼저 nome, ainda 성조 não vi o 아진다 primeiro 선생님의 nome dela, como se 성함을 pronuncia. 어떻게 Mas, 부르는지를 정확하게 모르지만 Sami. 선미라고 부르면 Sami. 되겠습니까? Então, 선미 선생님. ela tem mais de 30 livros publicados, dos 선생님은 quais o mais conhecido 30권 e 이상의 premiado, que é o 책을 único também até 출판하셨고요. agora traduzido no 지금까지 많은 Brasil, 책들이 é 상을 esse aqui, 받으셨고요. Flora Ren. 브라질에서는 플로라헨이라는 책이 최근에 O 출간하셨습니다. título original, 이 책을 mais perto do original, é A Galinha que Sonhava que Poderia Voar. 비슷하게 이제 그 날기를 원했던 닭이라는 filme, 게 좀 então, 비슷할지도 모르겠는데요. Vendeu 이 책은 milhões na própria Coreia e depois 한국에서도 tomou conta do 200만 부 mundo e 이상의 vendeu 책이 também. 팔렸고요. 전 세계적으로 많은 책이 판매 부수를 올리셨습니다. É um livro que inclusive gerou 이 depois 책은 그리고 filme 저 de 영화로도 animação, 만들어졌고요. 만화 영화로도 gerou também 만들어졌습니다. quadrinhos. 그리고 e até jogos 만화책으로도 também. 만들어졌고 심지어는 Eu sempre 게임으로까지 gostei de tentar 만들어졌습니다. adivinhar 그리고 이 책에 a 대해서 etimologia de 제가 nomes próprios, né? Principalmente de língua que eu não conheço, então 그리고 fiquei 제가 pensando. 그 언어를 esse 모르는 primeiro 곳에서 nome dela eu 책이 não 됐기 sei, 때문에 mas 무슨 뜻일까라고 이제 성함에 대해서 생각을 하게 Sami 됐죠. deve ser alguma coisa como o sol em mim. 선미라는 Né? Só 성함이 pode 혹시 ser uma coisa assim, o sol em mim. 사랑하는 저의 E aí eu disse, pronto, por aí eu 태양일까라는 vou, 생각을 porque também 했었죠. li o livro dela e acho que ela tem o sol 네, dentro dela mesma. Então, 성함을 보니까 foi 책을 읽고 nessa que 나서도 eu 선생님 viajei. 속에는 태양같이 이 밝은 Flora 것이 있을 Ren, 것이라고 então, é uma 생각이 fábula, 들었습니다. não é? 이책 Falar já é fabular. É 우화가입니다. a mesma 사람이 etimologia de falar é fabular. 말하는 것은 그 Né? Então, 어원이 quem fabula, 말을 fala, 한다는 né? O 데서 próprio falar, 왔다는 então, já 뜻이. conta uma história. 그래서 Não é? 말하는다는 것은 E há também a 한마디로 ideia de 이야기한다는 que a 것이죠. fábula não é, 그리고 é 그게 mais 우화의 do que 특징이 falar 있어. com a voz 그 dos 우화라는 outros 것은 animais. 다른 Né? É uma espécie 동물의 de 입을 통해서 filogenia. 뭔가를 Né? Todos os 철학적인 animais 것이라고 하죠. dentro de 모든 nós. Nós falamos com as 우리 vozes de todos os 인간들도 animais. 인간들 속에도 processo 모든 de 있고 filogenia 동물의 모습이 evolutiva. 있고 철학적인 동물의 Desde o 모습이 있다고 começo. 생각을 Então, 하는 essa é a ideia que eu 것입니다. tenho de fábula. 그래서 A 선생님이 fábula 그리고 também é a 그걸 ideia de um 생각했죠. deslocamento, né, que 그리고 podemos ver 우화라는 melhor o 것은 comportamento 또 humano. 하나의 이제 É como 다른 se fosse de fora, 다른 방향으로 através dos 초월해서 outros 생각을 하는 bichos. 것이라고 Não é? 생각을 할 수가 있어요. 그래서 동물을 Ou 통해서 seja, eu 또 acho que a fábula 하나의 tem uma 다른 coisa 인간을 보는 fascinante, 것이죠. que é a ideia de 그래서 que 우화라는 것은 não é, nós temos uma irmandade animal. 어떻게 보면 Né? Nós 동물과 nunca 우리는 devemos 뭐지, esquecer 형제 nossa 같은 뭔가가 irmandade 있는 것 animal. 같습니다. Nós nunca devemos esquecer 그리고 o animal 우리는 em nós. 우리 Quando 안에 a gente vai 있는 ficando 그런 mais 그 velho, 천진한 isso é 동물의 mais 것이 있다는 importante 것이 ainda, a gente 있다고 cuidar 생각을 do 합니다. bicho em nós. 그래서 우리 Né? 마음속에 Botar o 있는 animal 그 para se 아름다운 mover, para se 동물을 movimentar. 보호해주고 Né? 그 Então, eu 동물이 sou um 살아날 dos 수 que 있도록 defende que a 해주는 técnica de 것이 escrever 저희들의 passa, 역할이기도 né, 합니다. pelo movimento corporal. 그리고 그것들이 저희의 A fábula 행동을 também ela 통해서 quer 나타나는 ensinar 것이죠. algo, ela contém uma 그리고 lição 우화라는 moral, 것은 né? Ela quer 뭔가 transmitir uma 우리에게 experiência 가르쳐주는 exemplar. É uma 교훈이 항상 metáfora. 있지요. 교훈이란 Há muitas 문을 metáforas, 통해서 né, 많은 교훈을 no 주는 livro 것이죠. Flora Ren, há muitas 그래서 metáforas, mas eu 선생님의 그 queria 암탉이 destacar, 나오는 암탉은 não é, 많은 aqui me 저에게 pareceu uma 교훈을 das 주고 mais 있습니다. poderosas. 가장 제가 본 Né? 것 중에서 가장 Talvez haja 위대한 algo 교훈을 maior 준 do 것입니다. que o chamado instinto de sobrevivência. 그리고 그 생존을 Doar a 벗어나 vida pela 그 continuidade 이상의 da própria 엄청난 vida. 교훈이 있다고 Isso foi o que 생각합니다. eu captei 삶에 대해서. do livro 선생님이 dela. Claro, tem 원하시는 muita 것은 coisa, tem muita coisa. É um 엄청난 referencial que 수많은 envolve, 은유와 교육과 né, o universo 교훈과 inteiro 그런 우주성과 dos nossos 보편성이 problemas contemporâneos. 있는데요. Está nesse 그 livrinho dela 현재 aqui. 우리가 Uma 살고 있는 ilustração 곳에서 배울 수 있는 belíssima, 모든 것들이 não é? 선생님이 책에서 Então, 볼 수 mas eu acho que a 있습니다. metáfora mais 선생님이 poderosa, quer 이 dizer, 책에 que está 있는 dentro do 가장 livro, 큰 é 은유는 essa de doar a vida pela própria 그리고 continuidade da 그 vida. Acho que é o 우리의 que está lá, 삶을 não é?
Então, é a 선생님이 história de 그 uma 압락이 galinha. 그의 삶을 E aí eu me 다른 lembrei, eu já soube que 지속적인 hoje à 삶을 tarde 위해서 também 희생을 o 했다는 autor 거. que 그게 fez a 어떻게 보면 우리가 intermediação 세상에서 보는 가장 큰 lembrou 은혜라고 볼 수 também as 있겠습니다. galinhas de Clarice Lispector. 그리고 우리 Ela tem 그 uma série de 브라질 galinhas, 작의 mas eu me 이제 lembrei 클라리스 basicamente 리스펙토라는 작가의 é, 닭에 대한 글도 de 많이 que ela 있죠. criava uma 그거는 galinha e 약간 teve uma hora que 다른데요. a mãe queria matar a 그 galinha, ela disse 책에는 que não se 브라질의 come 작가의 parente. 책에서는 Né? Porque a galinha 닭을 tinha nome, fazia toda uma movimentação. 구해주다가 É 어느 impossível 순간에 comer um 닭을 parente, 이제 né? 닭 요리를 해서 먹는 걸로 그 책은 É, 끝나는데요. isso também 그것과는 Tá, 선생님은 tá 참 aqui dentro do livro 달랐습니다. também. E ela também dizia que ninguém come uma galinha que 그리고- acabou de dar um ovo. 그리고 그 E de alguma maneira a 닭이라는 história 것도 dela também passa por esse 항상 sonho da 그들이 galinha, 그 porque 알을 era uma 낳는 galinha poedeira 닭으로 dentro de uma 나와 있는데 granja que nem 난종된 sequer via o 닭인데 seu ovo. 그리고 O 그 ovo, 닭이라는 o 것이 galinheiro era enladeirado, 아, então quando ela 알을 botava o ovo já 그 saía na 알이 linha de 그냥 montagem 몸에서 나왔지만 한 e 번도 o 아직 fazendeiro 키워보지 pegava o 못하는 ovo e 닭의 ela 얘기가 tinha esse 있죠. delírio de que um dia poderia 그래서 chocar o 모든 ovo. 닭의 삶을 얘기하고 있습니다. Mas ler Flora Hem me fez 근데 lembrar uma 제가 이 expressão 책을 da minha 읽으면서 infância. 뭔가를 Talvez, Braga, 생각을 você, 했어요. 특히 você 제가 também 어렸을 possa ter visto 때의 그 essa, 경험을 생각하게 했는데요. ter tido essa expressão, né, Braulio que é 선생님께서 아마 mais 그걸 angustiado 쓰셨을 do que 때요. galinha que cria pato. Vocês já ouviram essa história de galinha que cria pato? 아마 Eu vou 여러분이 fazer a 들으셨을 cena 텐데 aqui só um pouquinho, só para vocês verem. 오이를 키는 A 것보다 더 힘든 galinha, 게 ela tem a 있을까요? fama de, 아, ela tem a 닭이라는 fama 것은 de 하나의 ser mais 그 constante na 항상 chocar o ovo. Por isso que a 항상 그- galinha é tirada da 아, pata e 닭은 botada para deitar uma galinha, 항상 porque ela 어떤 tem essa 알을 fama de que 알을 이렇게 é 품는 mais 것으로 constante e, portanto, o ovo 유명하지요 pode eclodir 브라질에서는. mais ligeiro. Então, mas quando 근데 nasce 근데 o pinto, 근데 그 né, a 병아리가 galinha, 태어나면 os pintos também, porque 갈리- os patos e os pintos 앞사기라는 estão 건 juntos, 항상 a 이제 galinha 병아리하고 então 같이 있죠. vê que uns entram dentro d'água e 그리고 outros não entram dentro d'água. Então ela 그래서 그 fica 책에서는 assim na beira. 닭이 Ela fica na beira da lagoa, às vezes quando ela 닭이 bota uma 그 patinha, quer ir, mas 빠뚜가 aí 오리라는 volta. 것은 물안으로 Então, essa é uma 들어가는데 angústia enorme 닭은 da 물에 galinha. 들어가지 Ela se 못하잖아요. refere 근데 um pouco 그 isso. 선생님이 Talvez possa não 작품에서 ter a expressão, 닭이 mas a expressão eu acho 오리를 muito boa. 키우면서 정말 Não é? 불안 De uma espécie 안절부절하는 cuidando de outra 모습. espécie. A 닭은 gente 물에 vê 들어가지 isso no mundo 못하지만 dos outros 오리는 물에 animais, eu acho 들어가고 fascinante 그것을 também. 보면서 안절부절한 엄마의 모습을 Bom, 보면서 então, 굉장히 많은 생각을 하게 Passo um 했습니다. pouquinho para Braulio Tavares 아, 지금 e 이제 prometo ser bem breve, porque não é 이제 para roubar a cena. 브라울리르 따바리스 선생님에 대해서 Braulio 이제 Tavares, 잠깐 소개를 então, 해드리겠습니다. parece fácil falar 이 de 선생님에 대해서 Braulio 얘기하는 Tavares, 것은 mas 아주 paradoxalmente é 쉬울 difícil, 것 porque é um 같아요. artista de múltiplas 이 expressões. Ele é 선생님 poeta, 굉장히 escritor, 유명하죠. músico, 시인이기도 하고 compositor, letrista, 음악 작가이기도 cordelista, 하고 repentista, 작가시기도 하고 escritor de 노래도 vários 부르시고 gêneros, ficção 시인이시기도 하고 científica, teatro, dança, 공상과학도 쓰시고 roteirista, 국작가시기도 하시고 tradutor, político no bom 번역가시기도 sentido, 하시고 educador, organizador de 정치인이시기도 antologias 하시고 e por aí 교육자이시기도 vai. 하시고 Mas eu vou falar mais do lado 인류학자시고 afetivo. 뭔가를 Eu, 많이 na 하시는 realidade, 분이십니다. ouvi primeiro Braulio do que li. 제가 이 Porque 브라울리 ele 따바리스 circulava por Olinda. Você 작가님에서 morava em Olinda nesse tempo? 올림피아에서 사셨죠. 제가 Eu me asilava em 읽었다는 Olinda. 것보다는 많이 뵀던 것 Então, 같아요, 사실은. Quer dizer, mas Braulio estava sempre por Ah, Olinda 이분은 e se 항상 apresentava 오lin다에서 왔다 nos 갔다 teatrinhos 하셨기 때문에 pequenininhos, às vezes à 조그마한 beira-mar, enfim. 소극장에서 연극을 하고 Foi aí que eu 계셔가지고 conheci 이렇게 그래서 제가 Braulio, 브라울리 né? 따바리스 E ele 작가님을 뵙게 됐었어요. muito tímido. Nesse tempo ele era muito tímido, ele ficava todo 제가 nervoso, assim, encolhido num 굉장히 canto. 그 수줍어가지고 남들 앞에서 얘기를 Mas- 못하는 사람이었어요. Quando ia com tudo, né? 근데 Cantando a música dele. 하지만 그분이 Mas aí 그 depois eu 수줍었다가도 vi outros livros e 그 ele 무대에 publicou. 나오면 항상 Eu trouxe 용감하게 aqui uma 연극을 잘하시는 preciosidade, não 분이셨어요. achei o 그래서 Coração 이분이 Acústico, 그 책도 많이 Cabeça 쓰시고 Elétrica e 노래도 Coração 잘하시고 Acústico, não achei nas 그리고 minhas 이분이 coisas, porque 쓴 está tudo 책도 여러 desarrumado, 권이 있습니다. mas achei esse de cantoria, regras e Cantoria. estilo. Esse é um lado que eu 이 digo que é o lado 책은 educador dele, ele sempre 이분이 teve esse 쓰신 lado, né? 책은요. 이제 교육과적인 Da Casa da 기준으로서 쓰신 Criança de 책인데요. Olinda, é caro, né? Vai ser reeditado em breve. 어린이들을 Vai, 위한 né? 책입니다. Pronto. 그리고 이 Então 책이 veja, eu encontrei muita coisa. Procurei também um de ficção científica 공상과학에 대해서도 da 책에서 coleção da 봤고요. Brasiliense, o que é ficção científica, 브라질 que eu 공상과학 그 cobri 컬렉션을 dele na época 가지고 no lançamento na livraria Síntese. 신테지라는 Digo, 이제 e o 서점에서 disco? 책을 Nessa época não 샀고요. tinha CD, o disco. Aí ele CD, disse qualquer coisa assim, como vá ouvindo aí a ficção científica, que depois a gente vê o disco. Eu devo ter dito assim, aí na capa tem um disco voador. Eu acho que é alguma coisa desse tipo. Falando nisso, é uma das músicas mais belas dele, com o Lenine. Ele estava dizendo ali, no making off, de que é conhecido no Rio como letrista de Lenine, mas é mais. Aí então tem o Marco Marciano, que os
그리고 De modo geral, os cordelistas têm o seu marco e o dele é o Marco Marciano, que é muito bonito, acho que todo mundo conhece. 보여주고 있습니다. Bom, então já estou encerrando. 많은 e 얘기를 aí, 아시고 여러분들이 잘 Teve uma 아시죠? hora que eu lancei um livro e Braulio me recebeu com muita hospitalidade no Rio de Janeiro e a gente marcou e se encontrou no Circo Voador. E ele me apresentou a todos aqueles performáticos da época, daquela linha do Blitz e etc e tal. Bom, então, 그러면 eu trago, antes de começar, eu trago então um epígrafe, não é, do livro do Clément Rosset, que é Alegria, a Força Maior. Um adágio medieval de Martinus von Bibach, que diz o seguinte: venho, não sei de onde, sou, não sei quem, morro, não sei quando, vou, não sei onde. Espanto-me de ser tão alegre. Então é isso. Com a palavra, então, nossa querida convidada, não é, que é um grande prazer que ela esteja entre nós. 선생님에 대해서 이제 선생님의 소개를 잠시 해주시겠습니까? 안녕하세요. Boa tarde a todos. Boa 저는 noite a todos. 저는 브라질에서 이번에 출간된 Eu, 플로라 eu sou escritora Hwang Sun-mi, que escreveu o livro Flora Hen, aqui publicado no Brasil. 저는 브라질에도 처음 왔고 Aqui é a primeira vez na minha vida no Brasil e também para Recife. 굉장히 아름다운 곳이고 É uma cidade muito bonita. É um lugar que tem grande história, tradição. Escutei sobre isso e 몇 가지 매우 귀엽고 예쁜 기념품 comprei algumas coisas muito bonitas, lembranças sobre Recife. Então, e Olinda, eu vou lembrar muito essa cidade, muito tempo. 다음에도 이곳을 방문할 수 있는 기회가 Eu desejo muito que eu possa voltar aqui de novo para rever essa cidade maravilhosa. 저는 이렇게 밤에 이렇게 회담을 진행해 본 적이 없는데 Para mim é muito raro fazer um tipo de debate à noite. Sinto muito bem agora, acho muito bonito aqui. 제 의자를 좀 바꾸겠습니다. Sou muito, a cadeira um pouco está apertada, eu vou modificar um lugar de sentado para mim. Agora está bem. 여기서 제 책 읽어보신 분이 Tem gente aqui no público, tem pessoas que já leram meu livro, a pessoa que não leram meu livro. Tem coisa, se tiver alguma dúvida sobre mim ou sobre meu livro, eu vou tentar falar o mais interessante possível para senhores e senhoras. Então, eu vou esperar seu retorno, só um minutinho. O senhora Menezes, acho que pode começar, acho que a senhora Hwang já completou sua fala. 그럼 이제 브라울리오 타바르 선생님께서 소개를 하시겠습니다. Boa noite a todos. 여러분 안녕하십니까? Quero primeiro agradecer mais uma vez o convite para estar aqui 플리피포르트에서 저를 na Fliporto, em Olinda, reencontrando amigos 올린다에 다시 오게 돼서 정말 e 기쁩니다. falando sobre uma coisa que é tão importante para todos nós, 우리 모두에게 중요한 뭔가를 얘기한다는 것이 que é a literatura de fantasia 문학이라는 것이죠. ou a literatura de imaginação. 문학, 상상의 음악, 창조의 음악을 Nós temos aqui no Nordeste a literatura de cordel, que é caminho que passa meio que despercebido dentro da corrente principal da literatura brasileira. Dentro da nossa literatura, nós temos uma tradição do realismo, seja o realismo social, que descreve os grandes movimentos da nossa sociedade, a criação e formação do nosso país, as grandes sagas épicas das famílias, dos desbravadores, dos colonizadores e
do tempo de hoje, da época contemporânea, e temos o realismo psicológico de autores como Machado de Assis ou Clarice Lispector, que mergulham na alma dos seus personagens e, revelando a alma desses personagens, revela também a nossa. Eu sou conhecido aqui como um escritor de ficção científica, um escritor de literatura fantástica, e muitas vezes, em entrevistas ou em bate-papos, me perguntam: o que é que você tem contra o realismo? Eu digo: eu não tenho nada. Eu sou o maior fã da literatura realista. Eu sou o grande leitor dos grandes autores realistas, não só da nossa literatura, como da literatura europeia, norte-americana, de outros continentes, porque eu acho que tudo começa com o realismo. Mas a literatura de imaginação, ela vai um pouco além. Ela contém dentro de si o realismo inteiro e ela dá mais um passo. Por quê? Porque ela se baseia na imaginação. Ela se baseia no desconhecido, no que não existe, no que ainda está para ser criado. E isso faz com que ela produza nos seus leitores um certo grau de estranheza na recepção, quando nós estamos acostumados a livros, histórias, contos, romances, que contam a nossa vida do dia a dia, tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver, e de repente aparece uma narrativa que traz coisas que nós nunca vimos. Esse passo adiante é um passo adiante necessário para que a gente consiga uma espécie assim de integração total do ser. Integração total da mente com o corpo, com o mundo, com a existência e com todas as coisas. A literatura de cordel, curiosamente, sempre fez isso. A literatura de cordel não tem a pretensão da profundidade psicológica, porque seus personagens são muito simples. Não tem a pretensão da descrição épica, social, da sociedade brasileira, e quando o faz com razoável competência, mas não é essa a sua competência específica. O cordel, eu acho que ele é para mim, a melhor maneira de você definir a literatura de cordel é remontar a experiência literária das pessoas que liam e escreviam cordel. O cordel é uma literatura coletiva, para ser apreciada coletivamente. É uma literatura oral que só existe na fala, só existe da boca para fora. Como a gente diz assim, da garganta para o tímpano. É o caminho da literatura oral. Esse é o caminho do cordel. Como é o caminho da canção, como é o caminho do teatro, como é o caminho de todas as linguagens e as literaturas que envolvem o corpo. Um folheto de cordel que a gente pega assim e mostra impresso é uma encarnação passageira daquele poema. É uma literatura oral que só se torna escrita para que não se perca. Só se torna escrita porque nós vivemos na civilização da escrita. E o cordel teve que aprender a ser escrito também. O cordel era poema recitado. Teve que se transformar em folheto impresso. E a bela experiência do cordel, que eu não tive, porque eu sou um menino de cidade grande, mas a experiência do cordel das pessoas do interior era de que depois de um dia de feira, quando todo mundo vai para a feira, vende, compra, transaciona e tal, e volta. Então, no anoitecer, na hora do jantar, depois do jantar, todo mundo já jantou, os meninos já tomaram banho, já lavaram os pés, está todo mundo se preparando para ir dormir. Então, numa noite de lua cheia, bonita, no terreiro da fazenda, se espalhavam assim dezenas de pessoas sentadas no chão, sentadas no tamborete, sentadas na cadeira, sentadas num tronco de pau. As pessoas mais velhas, às vezes, numa cadeira de balanço. E o leitor do cordel pegava o folheto e começava a cantar ou a recitar aquela história em voz alta, para todo mundo que estava ali agrupado. E ali você via, nessa experiência literária, meninos de 6 anos, jovens de 15,
adultos de 20, de 30, velhos de 80, todos ouvindo ao mesmo tempo a mesma história, todos compartilhando ao mesmo tempo a mesma emoção. Uma literatura que não se destinava de uma maneira segmentada como hoje a nossa literatura industrial. No meu aspecto como escritor, tem um detalhe muito interessante, que eu trabalhando com uma editora de São Paulo, e eles me perguntaram se eu tinha livro infantil. Eu disse, não tenho. Não sei escrever para crianças. Mas você nunca escreveu nada infantil? E eu disse, não, eu tenho um folheto de cordel, que se chama A Pedra do Meio-Dia ou Arthur e Isadora. Mas é um cordel, ele não foi escrito para crianças, ele foi escrito para todo mundo. Eu escrevi esse folheto quando eu tinha 25 anos de idade. Então eu disse, o cordel é escrito para todo mundo, e na verdade eu escrevi esse cordel não para que ele fosse lido por crianças, mas porque eu queria mostrar para Manel Camilo dos Santos, que era vivo nesse tempo e morava em Campina Grande, dizer, Camilo, dê uma olhada nesse cordel. Ah, muito bonito, quem escreveu? Aí eu ia dizer, fui eu. Eu queria mostrar para um cordelista de verdade, já com seus 70, 80 anos, que um cabeludo de 25 anos de idade, que tocava em banda de rock e essas coisas, também era capaz de escrever um folheto daqueles. Era esse o desafio que eu me propunha. Mas aí mostrei esse folheto para a editora, eles publicaram em 1998 como literatura infantil, e é talvez o meu livro mais vendido até hoje. Está em catálogo até hoje, em edições sucessivas e tal, mas ele não foi escrito para as crianças. É um livro que eu queria que fosse lido por pessoas de 30 anos, por pessoas de 50, por pessoas de 80 anos. Porque é essa a experiência do cordel. Então, é uma literatura de fantasia que fala ao mesmo tempo a todas as idades do homem. É uma literatura de fantasia que não deixa de ser lida se você lê ou escuta aquilo, preferencialmente, quando você tem 7 anos de idade. É um livro que pode ser lido de novo quando você tem 30 anos de idade, quando você tem 60 anos de idade. Porque ele transita por regiões profundas da pessoa, transita por regiões profundas da nossa memória coletiva. Você falou agora, a Bel tocou nesse aspecto de os animais que falam, as fábulas de animais falantes. O cordel está cheio disso. A nossa música popular está cheia disso. Me lembrei agora do Siri jogando bola, de Luiz Gonzaga, nosso grande bardo. Vi 2 Siri jogando bola lá no mar, eu vi 2 Siri bola jogar lá no mar. Fui passear no país do tatu bola, onde o bicho tem cachola e até sabe falar. Eu vi um porco passeando de sacola e um macaco na escola ensinando o beabá lá no mar. Histórias de bichos que falam, histórias de bichos que se comportam como seres humanos, estão dentro da nossa memória e atravessam tudo. Atravessam desde as fábulas de Esopo, de La Fontaine, desde as fábulas de Esopo, as fábulas de La Fontaine, até fábulas modernas, como a Revolução dos Bichos, de George Orwell. Os bichos que falam, os bichos que fazem sua revolução, os bichos que cometem os mesmos erros que os seres humanos cometem. Tudo isso, para mim, essa literatura de fantasia nos traz de volta a uma idade remota em que éramos todos iguais. Gostei muito dessa frase aí de que na minha casa não se come galinha porque não se come um parente. Nós somos parentes das galinhas e estamos esquecendo isso. Por isso o meio ambiente do mundo está do jeito que está. E as galinhas são os ancestrais restantes dos dinossauros. Exatamente. Nós estamos, de certa forma, nos vingando dos dinossauros que dominaram durante, 10 milhões de anos o mundo. 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. E o nosso reino, minha gente, está tão próximo do fim. O reino do ser humano nesse planeta está tão próximo do fim. 2 ou 3 séculos no máximo.
Nós esquecemos que os animais são nossos parentes. Nós esquecemos que as plantas são nossos parentes. Nós esquecemos que viemos do mar e que o mar está cheio de criaturas que nós estamos destruindo com o nosso lixo, com a nossa destruição da atmosfera. Porque o planeta vai resistir. As espécies vivas que tem no planeta talvez não resistam. E a mais frágil de todas é o homem. As histórias em que nós projetamos nos animais os nossos temores, os nossos amores, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas ambições, são histórias que tentam, de certa maneira, resgatar essa ligação profunda que nós tínhamos entre animais, entre seres vivos. Um tempo, talvez um tempo utópico, talvez um tempo sonhador. Posso estar sonhando e sendo otimista demais, mas um tempo em que vivíamos numa harmonia, talvez uma harmonia parecida com a dos índios brasileiros, que viviam em harmonia com a natureza, até que a civilização chegou e rachou o mundo ao meio. É no mundo rachado ao meio que nós estamos hoje. O ser humano, sua civilização, suas máquinas e seu dinheiro de um lado, todos os seres vivos do planeta do outro. É esse mundo rachado que o realismo descreve. E é aquele antigo mundo íntegro que a fantasia tenta recuperar através do cordel, através da canção, através do desenho animado, através da literatura infantil, porque a literatura infantil, na verdade, eu não acho que ela se dirija às crianças de hoje. Ela se dirige à infância da humanidade. É esse o objetivo da literatura infantil. Fala não só a criança que nós fomos um dia, porque todos nós fomos crianças, mas a criança que a humanidade já foi. Aqueles sentimentos em que todos nós nos enxergávamos uns nos outros, nos víamos como semelhantes, como vizinhos e tudo mais. Então, esse tipo de literatura que muitas vezes é colocado nas prateleiras mais afastadas das livrarias, e que na academia muitas vezes é considerado um assunto de menor importância, é a literatura primordial. A literatura de fantasia é a literatura que nos leva aos nossos inícios e que, mesmo de forma indireta, nos faz refletir sobre a possibilidade do nosso fim. Muito obrigado. Bom, então, gostaria então de perguntar para os dois como é o método criativo de vocês, como é a disciplina criativa. Sumi? Sumi? Eu sou uma pessoa muito normal, que é muito comum. Eu não faço uma coisa especial para fazer a criação de uma literatura. Para mim, o dia a dia é uma coisa prazerosa. Todo dia, toda a inspiração eu ganho o dia a dia. Desde criança, eu era muito solitária. Eu não tive muita boa experiência de brincar. Eu tive uma experiência de observadora, observando as crianças que brincando alegremente. Eu era desde criança, eu fiquei olhando, observando, pensando o que eu via, porque minha condição da vida é solitária das outras pessoas, tristeza das outras pessoas. Eu tentava entender por que são, eu tentava refletir isso por mim. Essa experiência quando era criança, isso deu toda a energia para eu escrever. Minha família, meus amigos, meus filhos. O ambiente que está em torno de mim virou uma energia
virou uma energia para escrever. Eu acho isso é um grande valor para mim. Eu tenho um grande significativo para mim. E todo dia eu dou muito valor para a minha vida. Eu não quero jogar nenhuma coisa da minha vida, nenhum meu dia a dia cotidiano. Para mim, grande esperança que irá. Eu vivia o que eu via na vida. Para mim, nunca penso eu teria uma coisa além de arco-íris. Todas as coisas que eu posso escrever está dentro de o que eu está em torno de mim. As coisas que eu vejo passa por mim como um filtro. Através do meu filtro saem as experiências que eu vi. Senhor 브라울리스 선생님 말씀해 주십시오. 저 같은 경우는 그동안 쓰여진 책에 대해서 그 영감을 얻기를 참 좋아합니다. Curiosamente, eu tiro as minhas histórias mais dos livros alheios do que da vida. Porque eu já confio na quantidade de vida que existe nos livros alheios. E, na verdade, não é qualquer livro alheio, não é qualquer história alheia que me inspira. Por exemplo, já que falei em cordel, eu tenho um outro cordel que é O Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin. É a história do flautista que todos nós ouvimos na infância, que eu já li de umas 30 maneiras diferentes. Existe até um poema que eu acho lindíssimo, e para quem lê em inglês eu aconselho, que é um poema do Robert Browning. Lindo esse poema, contando a história do flautista, dos ratos, das crianças. É um poema rimado, com métrica mais ou menos livre. E eu recebi a encomenda de uma editora de fazer um cordel sobre uma história famosa. Podia ser Branca de Neve, podia ser Chapeuzinho Vermelho e tal. Eu escolhi o flautista, porque o flautista tem algo de moderno, né, nessa história de alguém que é capaz de, com um instrumento musical, arrastar multidões e levar essas multidões para onde quiser. Como Orfeu e como tantos outros. Eu lembro de um amigo que uma vez a gente conversando assim, e eu disse assim: o povo mais racional do mundo é o alemão. Ele disse: mas basta passar uma bandeira e um tambor e vai todo mundo atrás. Todos nós somos assim. Todos nós somos vulneráveis a algum flautista que passe na rua arrastando multidões, dependendo da melodia que a flauta toca. E isso me pareceu uma história muito moderna. Mas eu confio na capacidade de você recontar histórias, porque mais do que a originalidade da história em si, para mim vale a originalidade da recriação. E nós vemos na grande literatura mundial os grandes livros que estão o tempo inteiro reciclando histórias que já existem. O Ulisses do Joyce se baseia na Odisseia de Homero. E não pode haver dois livros mais diferentes um do outro. A estrutura básica é a mesma, os episódios estão todos lá. Nós podemos consultar aí os estudos a respeito. Mas nenhum livro poderia ser mais diferente do que o livro de Homero, do que o livro do Joyce. Por quê? Porque tem a fala do Joyce. O Ulisses do Joyce é um livro totalmente oral. Parece que a gente está ouvindo o cara contar aquilo em voz alta. Hoje já existem gravações em disco, e que a gente pode ouvir pelo YouTube, de pessoas, inclusive o próprio James Joyce, recitando textos do Ulisses e do Finnegan's Wake. E aí você percebe que aquilo é um rap, aquilo é um hip hop, é um jogo de palavras intermináveis, de versos, de uma métrica inesgotável, que ele vai falando, fazendo trocadilhos, assonâncias, paronomásias, inversões, jogos de palavras de todo tipo, e vai contando a história dele. Isso não tinha em Homero. Ou talvez o verso de Homero fosse o isso daquela época. Nós nunca vamos saber, porque já se perdeu. É tudo oral. O poema de Homero era oral. O romance do Joyce, apesar de escrito, é
de natureza, de inspiração, de medula literária, essencialmente oral. É essa oralidade, numa história que já existia, que traz a marca distintiva de quem escreve. Esse livro que eu trouxe aqui para lançar, tenho que fazer meu comercialzinho, senão a editora me mata. Chama-se 7 Monstros Brasileiros. São 7 contos sobre monstros do nosso folclore. Então tem lá uma história sobre o lobisomem, tem lá uma história sobre a Yara, tem lá uma história sobre o Papa Figo, histórias que eu ouvi quando era pequeno, e tem histórias sobre outros monstros aí que eu nunca ouvi falar, que eu já encontrei em Câmara Cascudo, que eu já encontrei nos livros, que são monstros preservados pela literatura oral, mas que não fizeram parte da minha memória oral. Já encontrei, depois de adulto, depois de pesquisador, depois de leitor, nas pessoas que foram buscar isso na Amazônia, no interior do Centro-Oeste, e assim por diante. Por que contar essas histórias de novo? Porque essas histórias fazem parte de nós, e quando você pega a mesma história contada por 30 pessoas, o que se destaca em cada um é justamente a individualidade de cada narração. O que de individual, de pessoal e intransferível, cada escritor coloca naquela história que todo mundo já sabe, que todo mundo já ouviu dezenas de vezes. O maior desafio do escritor não é inventar uma história original. Isso é difícil, mas é possível. Criar hoje, a essa altura, no século XXI, uma história que nunca foi contada, eu não acho impossível, não. Na literatura cabe tudo. Mas mais interessante ainda é você contar uma história que já foi contada muitas vezes e todo mundo dizer, é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. A pessoa reconheceu ali a tradição e a pessoa identificou ali a novidade, que é a voz pessoal de cada narrador. A voz pessoal de cada escritor, não importa de que país que ele venha, não importa de que cultura, se é de uma cultura milenar, se é de uma cultura mais jovem, adolescente quase, como a nossa aqui no Brasil. Eu sempre vejo o Brasil como um garoto ou uma garota de 13, 14 anos, por isso faz tanta besteira. Faz parte da idade, vamos ter paciência com esse menino grandalhão que é o Brasil, porque ele tem vocação para contar novas histórias. E talvez países mais civilizados, países que criaram a civilização ocidental e que estão sempre repetindo as mesmas histórias antigas, como o irlandês repetindo o grego, estejam chegando o fim de um ciclo da literatura e quem sabe se não vai caber a nós, brasileiros, meninos, trazer histórias novas para a literatura do mundo inteiro. Talvez seja a nossa contribuição, trazer uma história nova de povo, uma história nova de nação, que está se formando aos tropeções, aos trancos e barrancos, quebrando o nariz ao cair no chão, mas criando sua história. E eu acho que é uma história bonita. Gostaria de estar aqui daqui a 100 anos para vê-la. E eu encerro esse meu trecho dessa fala com uma grande contradição, porque eu sou pessimista quanto ao mundo, mas sou otimista quanto ao Brasil. Não quer perder nada também, né? Bom, eu gostaria que Sami, então, pudesse dizer um pouco, porque também há uma curiosidade cultural, né, como é que ela vê a literatura no seu país. A gente não conhece muito, que ela pudesse tecer algumas considerações, não só no terreno, no gênero infantil, mas como essa literatura está se espalhando pelo seu próprio país e como ela está, os escritores preferidos e o que é que eles, essas narrativas, o que eles estão dizendo, né? Quer dizer, para a gente é muito precioso, e foi muito precioso de ler o seu livro por causa disso também, né? Porque a gente soube que havia uma coisa que era dali, mas que era tão universal que a gente pôde logo identificar nossos próprios mitos por detrás dessas histórias, né? 어떻게 그렇게 세계적인 보편성을 갖고 있고 저희들에게 감동을 주는지에 대해서도 깜짝 놀랐어요. 그래서 한국의 문학에 대해서 다시 한번 듣고 싶습니다. 선생님을 통해서.
Sim. Na Coreia, a literatura sempre foi importante, passado e até agora. Entretanto, no mercado está mais fraca do que antigo. Agora mudou a forma. Agora, agora sempre pessoas falam de escritas, não como fala como antiga. Ainda pessoas procuram ver sobre sonhos, desejos, esperanças. E grande maioria das pessoas procura uma esperança através da literatura. Como os senhores aqui conhecem, Coreia é um país dividido, é um país Coreia sempre dá grande valor sobre ideologia política por causa da divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Por isso, o que se fala sobre a Coreia do Sul, principalmente jovens escritores falam sobre política coreana e também industrialização rápida da Coreia de modernidade. E principalmente meu interesse, principalmente para cultura educacional, pela cultura para a literatura infantil tem grande interesse também pelo grande público de jovens também. Agora, claramente, os grandes jovens escritores também procuram ver a literatura infantil como um meio de educação. E, de qualquer maneira, a Coreia ainda dá mais valor sobre ideologia, política. Como nós não conseguimos atuar ativamente ou poderia inserir nessa divisão, então procura fazer uma ação indireta através de literatura. De qualquer maneira, o grande público coreano acha que literatura poderia mover a sociedade. Claro, no início, pessoas quando pensam a literatura parece frágil, mas intelectuais, a sociedade sempre pensa que a literatura tem significado. E quando um livro é lançado, recebe grande a luz do lançamento e sempre pessoas procuram ligar com a política, com a ideologia da sociedade. E às vezes, mas hoje em dia, por causa do desenvolvimento de mídias, às vezes as pessoas acham que é muito complicado, difícil, chato. Mas os jovens escritores, eles sentem uma missão e papel de expressar a opinião pública em relação à sociedade, em relação à política, em relação à mudança de consciência da sociedade. Por exemplo, o genre que os coreanos que gostam tanto, eu poderia dizer, tem webtoon, que é um tipo de cartoon que aparece através da internet, né? É uma coisa mais famosa ultimamente na Coreia. Mas também não sei se eu poderia dizer isso através do livro mais vendido ou o livro que é mais falado através de mídia. É muito difícil, é sutil dizer qual é a literatura principal, mais famosa na Coreia. Porque a minha literatura também, eu acho, é a literatura pura, que não é tão, talvez seja muito assim, que tem apelo sempre famosa como best-seller. A gente procura ver uma mensagem independentemente da popularidade. Meus livros já foram publicados em 26 países. Nem eu acredito. O que acontece com o meu livro? Foram vendidos em 26 países. Pessoas me perguntam, o que senhora... E pessoas perguntam, qual foi a importância do seu livro? Qual é a razão do seu livro? Por que seu livro ficou tão famoso? Pessoas me perguntam. Eu realmente fico surpresa, mas eu acho que talvez seja um apelo
universal, um sentido universal, porque somos seres humanos, falamos línguas diferentes, culturas diferentes, somos países diferentes. Entretanto, nós somos seres humanos, somos iguais, não somos diferentes dos outros. Isso supera, ultrapassa, transcende qualquer coisa. Então, isso é uma coisa mais importante que eu penso, fala sobre a humanidade. Isso, talvez essa preocupação o ser humano que existe dentro da minha história, fala do ser humano. E por isso pessoas falam várias vezes, vai para outros países, parece minha história. Não acho que pessoas compraram meu livro nesse país porque era uma coisa diferente da Coreia. Porque a vida do ser humano, a gente nasce, vive e morre, né? Essa é uma coisa natural do ser humano. Uma natureza do ser humano, uma coisa que representa, simboliza a essência do ser humano que aparece no meu livro. Por isso que acho que teve um apelo. 감사합니다. Eu agora imaginei que vocês se gostariam de fazer uma pergunta um ao outro antes de passar para o público. Já tem até uma pergunta aqui. Eu faria uma pergunta sobre a importância relativa no seu país da prosa e da poesia. Como tanto a prosa quanto a poesia são vistas na Coreia? Porque aqui parece que existe assim uma predominância da prosa. Quem é romancista é mais importante do que quem é poeta. Apesar de que os nossos poetas sempre são muito queridos. Os nossos poetas são gente de casa, daqui do nosso coração. E quero, inclusive, fazer agora uma homenagem ao nosso Manuel de Barros, falecido agora, ontem. Uma pessoa que falou da natureza de uma maneira totalmente única. Ninguém na poesia cantou a natureza de uma maneira tão inesperada, tão contraditória, tão zigue-zagueante, tão cheia de surpresas sintáticas quanto Manuel de Barros. Então, mas mesmo assim, nós sabemos que dentro do contínuo literário do Brasil, o romance é o grande gênero. Você só é escritor de verdade quando escreve um romance. Gostaria de saber como é isso na Coreia. Lembrar só aqui um negócio de Manuel de Barros, que ele dizia: borboleta é uma cor que avoa. 시와 산문이라는 것은 어떤 것을 더 중요하게 Poesia, 여겨야 된다는. eu não acho que uma é importante a outra, porque existe seu papel, seu lugar muito marcante. Eu acho que não é uma relação de competição, rivalidade, mas é relação de harmonia entre os dois. Os dois são muito importantes para ter que existir. Isso é minha opinião. Na Coreia também, infelizmente, o mercado de poesia quase desapareceu. Cada ano aparecem poetas, mas quase impossível sobreviver como poetas e dar um passo no mercado, mostrar como uma poeta no público. É muito difícil. Isso diminuiu drasticamente nos últimos anos. Entretanto, muitos escritores, a área de literatura, pessoas querem ser poetas. Eu também gosto muito de poesia. Quando eu não consigo escrever, eu procuro ler poesia para superar minhas dificuldades que quando eu falta de imaginação, porque sempre me deixa a fantasia, a imaginação, e ele é como se fosse um estimulante para eu superar
minhas dificuldades quando eu sinto acercado de obstáculos. Independentemente de comercialização, esse mercado, popularidade, tem um valor tão importante. É claro, como no Brasil, o romancista, a prosa é muito mais forte do que poesia. Mas, entretanto, existe um grande consenso que poesia é um gênero importante. A poesia nunca vai morrer. Ele vai ser um papel importante. A emoção de ser humano, sensibilidade de ser humano. Entretanto, a prosa é uma história. O ser humano adora a história. Quando o ser humano nasceu, o planeta Terra nasceu uma história. O ser humano gosta de escutar, sentir história, sentir catarsis, queria existir através da história. Portanto, a prosa e poesia precisa existir junto com energia, harmonicamente. 감사합니다. 선생님, 황선 선생님께서도 브라울리 따바리 작가님께 질문을 하고 싶으십니까? 브라울리 선생님의 작품을 Senhor Braulio, eu nunca li seu livro, mas eu até fiquei à vontade de escutar do senhor, porque é muito educativo, aprendi muito. O senhor tem grandes talentos em várias áreas de arte. Onde veio sua energia de arte? Fiquei com muita admiração com o senhor. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Para mim, só escrever é muito difícil. Mas como consegue o senhor fazer tantas coisas com grande excelência? Eu fico muito admirada. Qual é o seu segredo de fazer tantas coisas tão boas? Essas atividades que o Abel falou aqui no início, realmente eu já fiz isso tudinho, mas a grande maioria delas eu só fiz uma vez, porque não ficou bem feito. Aí... Mas eu acho que a vida é isso. Eu acho que nós estamos na vida para fazer tudo que a vida nos oferece, tudo que a vida nos abre as portas. E tudo que a vida nos fecha as portas também, porque às vezes é até uma porta que a vida insiste em nos fechar e a gente diz, não, eu vou passar por essa porta, por que não vou? Todo mundo olha para mim e diz, você é desafinado. Eu digo, mas eu vou ser cantor. Você não toca violão como fulano e ciclano. Eu digo, mas eu vou tocar. São desafios, são experiências, são coisas que nós fazemos para afirmar a nossa pessoa e por prazer. Toda a minha atividade é em torno de literatura, poesia, teatro, cinema, arte de um modo geral. Eu gosto de arte e eu gosto de gente. Eu gosto dessas duas coisas. Então, tudo que envolva arte e gente, eu tenho vontade de fazer. Acabo me concentrando nas coisas que faço melhor. Mas eu ainda espero um dia ser um pouco pintor, ser um pouco escultor, ser um pouco dançarino, ser um pouco arquiteto. Por que não? Bom, então agora vamos começar a chegar as perguntas do público, então vocês então comecem a se movimentar aí. Duas que estão aqui, eu imagino que para os dois. Você acredita que o homem moderno continua com o seu coração de pedra? E aí eu acho que essa pergunta também é complementar com a outra, que diz assim, com o advento das redes sociais, da velocidade contemporânea, o espaço para o conto e a fantasia diminuiu? Então acho que elas estão mais ou menos entrelaçadas, né? Eu não sei se o ser humano tem o coração de pedra. Eu acho que o ser humano tem um olho grande demais. Nós estamos mergulhados num sistema que nos faz querer sempre mais, que nos faz ir atrás sempre do que é o maior, sempre ir atrás do que é o melhor,
como se numa escala de valores, de tudo, de qualquer produto, de qualquer experiência de vida, de qualquer situação, de tudo que se coloca na nossa vida, exista um que é melhor do que os outros, o que já é questionável, e que pelo fato de existir esse melhor, toda essa escadinha que vem descendo não tenha valor algum. Eu sou radicalmente contra isso. Nós somos, pelo menos aqui no Brasil, não posso falar em nome de outros, nós somos aquele país em que um atleta vai para uma Olimpíada, volta com uma medalha de prata e volta derrotado. Esse atleta que foi disputar uma medalha de ouro, o simples fato dele ir para uma Olimpíada já provou que ele é melhor do que milhões de atletas do mundo inteiro que fazem a mesma coisa que ele faz. Só vai disputar uma Olimpíada quem já venceu uma série infindável de grandes embates, de grandes batalhas, enormes desafios, no seu país, em competições internacionais. Aí você bota futebol, ping-pong, tênis, basquete, vôlei e tudo. E o sujeito volta com a medalha de prata. Digamos que isso quer dizer que se existirem no mundo 10 milhões de atletas que fazem aquilo, ele é o segundo. E ele, aqui no Brasil, a gente diz, que pena, fulaninho voltou com medalha de prata, perdeu. Esse é o mal que nós temos. Não é o coração de pedra de sermos cruéis. É o olho grande de termos permitido que alguém ficasse o tempo todo balançando uma cenoura lá no alto da pirâmide e dizendo que só o alto da pirâmide tem valor. Nós temos uma espécie assim de uma ambição de novo rico, de dizer assim, eu quero sempre o melhor de tudo. A propaganda na televisão não diz isso o tempo todo. Eu digo, que coisa mais ridícula. Em primeiro lugar, quem determina o que é o melhor de tudo? A propaganda. Este aqui é o melhor sabonete, este é o melhor detergente, este aqui é o melhor automóvel, este aqui é o melhor filme, este aqui é o melhor livro, esta aqui é a melhor música. Onde é que uma música é melhor do que todas as outras? Uma música é uma experiência. A experiência que eu tenho com a música é diferente da sua. A experiência que você tem com o livro é diferente da minha. Nós estamos em busca sempre de um selo de qualidade que não existe, que é falso, principalmente no campo da arte. Até pode-se dizer que no campo do esporte, que é decidido em critérios quantitativos e numéricos, que alguém teve um ponto a mais do que o outro, alguém fez um gol a mais do que o outro, alguém chegou um segundo na frente do outro. Mas como é que você pode dizer que uma obra de arte é melhor do que a outra? As obras de arte são experiências e nós estamos aqui para passar através dessas experiências. A humanidade não é cruel, a humanidade é boba e é esperta. E tem uma parte da humanidade esperta que cria esses conceitos para iludir a parte maior da humanidade que é boba. Nós não somos cruéis, nós somos iludidos. Com o advento das redes sociais, a velocidade contemporânea, o espaço para o conto e a fantasia diminuiu. Não. Com as redes sociais, eu acho que aumentou espaço para tudo. O espaço agora para a criatividade, o espaço para a literatura, para a poesia, para a fotografia, artes plásticas, comunicação, troca de ideias, é um espaço que cresce, que aumenta exponencialmente a cada instante. Isso é maravilhoso. O que diminuiu foi o tempo. Porque não adianta você ter 10 milhões de livros na internet e o dia só vai ter 24 horas. Não adianta colocarem todas as obras completas de todos os pintores, de todos os compositores clássicos, de todos os escritores e de todos os poetas do mundo para você ler, se o dia só tem 24 horas. Às vezes as pessoas dizem assim, você gostaria de ganhar, sei lá, uma mega sena com 50 milhões de reais? Eu digo, não, eu quero um dia de 36 horas. Para eu fazer tudo o que eu faço e passar 12 horas só lendo. Nunca nós vamos ter isso. A maior riqueza que nós temos, principalmente nesse mundo de hoje, com esse espaço de comunicação que se agiganta, a nossa maior riqueza, a nossa mínima liberdade é o nosso tempo.
Vamos valorizar o nosso tempo. O espaço da comunicação está crescendo. O tempo de fruição dessa comunicação não cresce e não crescerá nunca. É uma lei física, é uma lei científica. O tempo não pode ser expandido. Claro, eu posso escrever um romance de ficção científica que o cara toma uma pílulazinha e dentro de 10 minutos ele vive 10 anos. Esse romance já foi escrito desde a década de 30. Mas isso não acontece na nossa vida. O que está havendo, na verdade, é uma expansão muito grande de toda a produção de bilhões e bilhões de pessoas, e nós somos uma pessoa só. Esse é o nosso perigo. O espaço aumenta, o tempo diminui, e a nossa vida está cada vez mais se esvaindo por essas frestas de comunicação que não deixam nem o tempo necessário para a gente fruir tudo que a sociedade rica nos oferece, nem o tempo para viver. Agora você. 이 질문을 주신 분이 Eu não sei quem é uma pessoa que fez essa pergunta. Qual é a pergunta? Eu realmente queria fazer uma pergunta. A pessoa que perguntou sobre pedra, o coração de pedra. Nós temos dois corações. Qual é outro pedaço? Quais são? Um pedaço então falou que é coração de pedra. Qual é outro pedaço? Poderia responder a pessoa que fez pergunta? Não, desculpa, o senhora Huang estava perguntando, a pessoa perguntou se o ser humano tem coração de pedra. Pergunta, então queria responder. Exatamente. Então, nessa parte, a senhora Huang está perguntando se a pessoa que fez essa pergunta, devolver a pergunta para a pessoa, ao público. Então, qual é outro coração que a pessoa tem? Se a pessoa tem coração de pedra ou não, qual é outra que outra pessoa pensa, o público pensa? Pergunta para... exatamente, qual é a pessoa que fez pergunta poderia responder o que acha sobre qual é outro... Exatamente, qual é outro coração? Temos dois corações? Temos dois corações? 질문하신 분 좀 대답을 한번 해주시겠습니까? 어디 계세요? Onde está, senhor? Onde está? Cadê o público que fez pergunta? Essa pergunta sobre coração de pedra? 질문하신 분이 가시고 안 계신지요? 어디 가셨나요? Não vamos adiante, né? 어디 가시고 안 계시네요. 질문하신 분이. A outra pergunta é... 저는 다른 질문에 대한 대답을 하고 싶습니다. 그러면 eu vou responder para outra pergunta. Se com o advento, com a chegada das redes sociais, a velocidade contemporânea, o espaço para o conto e a fantasia diminuiu. 그러면은 지금 우리의 그 소셜 미디어가 굉장히 많은데 이것을 통해서 환상 문학이라든가 문학의 자리가 줄어들었다고 생각을 하십니까? 상상에 대해서도요. 그렇다고는 생각하지 않아요. 사람은 매우 약습니다. Eu não concordo com isso porque eu acho que ser humano é muito esperto. Nós adaptamos em qualquer situação. Apesar de essas redes sociais, comunicações rápidas, somos muito espertos, rápidas demais. Nós vamos fazer uma outra imaginação, outra fantasia, vai criar outras coisas mais interessantes. Pergunta para Braulio 그리고 다시 두 가지 질문을 하겠습니다. uma para Sami, que é com isso a gente encerra, que já estão dizendo aqui. 두 가지 질문을 하겠고요. 한 가지 질문은 황 작가님에게 하겠습니다. Para Braulio, então. O Marco Marciano é inspirado nos bardos dos cantadores. Quais os poetas que mais lhe inspiram e glosaram no seu ouvido esse mote? 그 책에 대해서 좀 말씀을 해주겠습니까? O Marco Marciano, bom, para os que não conhecem, Conta um pouquinho aí, canta um pouquinho dele. 책에 대해서
Como é? Peraí. 질문하셨으니. Pelos alto-falantes do universo, vou louvar-vos aqui na minha lua. Um trabalho que eu fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco no solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. Isso é baseado 이 이야기는요. num poema chamado A Defesa da Lagoa, de Joaquim Francisco de Santana, eu acho. Era um poeta, um repentista negro que chamavam Joaquim Sem Fim, porque diziam que o verso dele era sem fim. E ele criou um castelo, ou um marco, que é um gênero da poesia popular. Nesse gênero do marco, você constrói uma fortaleza que nenhum inimigo consegue invadir. E o poema é a descrição dessa fortaleza, dizendo que tem muralhas gigantescas feitas de ferro inoxidável, que tem 2 milhões de soldados armados de metralhadora lá em cima, e 200 mil índios armados de flecha e arco e não sei o quê, e tem um fosso cheio de jacarés e de piranhas e de não sei o quê. Então, esses castelos, esses marcos, são um símbolo da poesia daquele autor que ninguém é capaz de derrotar. E o Joaquim Sem Fim compôs A Defesa da Lagoa, que na verdade ele não criou um castelo, ele criou uma lagoa. E o poema dele diz assim: quero agora falar publicamente para os que apreciam minha loa de um trabalho que eu fiz em um terreno, uma cerca em redor de uma lagoa, pois com ela cerquei formosos sítios, sendo a terra cercada toda boa. São versos de martelo, decassílabos, numa estrofe de sextilha, que é uma coisa muito rara na poesia popular. O verso de martelo, que tem 10 sílabas, geralmente ele entra numa estrofe de 10 linhas. E o Joaquim Francisco fez com 6 linhas, e começando assim com essa rima de oa. E eu falei assim para a Lenine, eu digo, vamos fazer desse jeito, usar a mesma estrofe, fazer a primeira estrofe parecida, só que o marco da gente vai ser no planeta Marte. Aí eu quero ver qual é o poeta que vai até o planeta Marte derrotar o nosso Marte. Entende? E a ideia era justamente usar um ponteio de viola que a gente tirou de um LP do cantador Azulão, muito conhecido lá na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Era um LP que Lenine tinha em casa e que fazia e a gente achava lindo isso. O nosso parceiro e amigo Ivan Santos botou letra uma vez nessa melodia. Mas aí eu falei, vamos usar isso, uma viola e efeitos eletrônicos por trás. Assim, 1 hora de conversa, a música foi concebida e 1 ano depois ela foi gravada. Eu entreguei a letra pronta e 1 ano depois Lenine chegou, foi lá em casa e disse, liga aí o som e escuta isso. E aí eu caí para trás, porque é um desses casos raros em que uma música é gravada exatamente do jeito que você concebeu na sua cabeça. E tempos depois, conversando com Ariano Suassuna, eu dizendo, Ariano, e esses marcos que se cantavam antigamente, porque nós temos o marco paraibano, o marco pernambucano, o marco do meio do mundo, o Forte de Guarabira, tem uma antologia inteira, que inclusive foi compilada em livro por Átila Almeida, saiu pela Universidade Federal da Paraíba, ou Regional do Nordeste, lá na Paraíba, Marcos e Obras. É uma antologia só com esses poemas, que eram poemas de Ataíde, de Leandro Gomes de Barros e tantos outros. E eu perguntando a Ariano sobre isso, e Ariano disse, eu vi o Marco Paraibano quando era menino. E ele cantava um trecho inteiro do poema, e depois fazia na viola um ponteado que era assim... E aí Ariano solfejou essa mesma melodia, que por uma coincidência absurda,
Era uma melodia que ele ouvia nos marcos quando ele era pequeno, e a gente colocou no nosso marco marciano, sem saber que havia essa ligação. Sabia somente que era a melodia que Azulão tocava naquele LP. Então vocês veem que o caminho da poesia é um só. Bom, ainda tem uma para Braulio e depois uma para os dois. Paulo Tavares, você poderia falar um pouco da relação entre cordel, repente e hip hop? Posso? É uma relação assim, o repente nordestino e o hip hop é uma espécie assim de um casamento interracial. Precisa muito amor, porque existem barreiras, porque existem fronteiras, porque existem conceitos que dizem você vive aqui e você vive lá. O espírito que os anima é o mesmo. É o espírito do quê? Da fala desembestada, dizendo coisas mais rápido do que a mente consegue calcular, dizendo, como tem num livro conhecido de Maria Inês Ayala, no arranco do grito, que é assim que o poeta canta. E eu sempre, desde que apareceu o hip hop, eu dizia, oxente, isso aí é igualzinho coco de embolada. É o coco de embolada deles. E é uma coisa muito engraçada, porque eu vejo muitas pessoas combaterem o hip hop, dizendo, isso é música norte-americana, isso é o imperialismo norte-americano entrando aqui na nossa realidade, isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos com todo o capitalismo, é o dólar oprimindo o Nordeste. Isso existe sim, mas eu acho até que existe muito menos com o hip hop do que com o resto. Porque o hip hop é a voz daqueles negros pobres de Nova York, que surgiu nos guetos de negros pobres de Nova York, que não tinham acesso a uma porção de coisas, e que eu já vi uma vez uma entrevista de um desses caras, muitos anos atrás, e o cara dizendo assim, e o modo como vocês usam o microfone? Ele disse, é porque a gente não tinha dinheiro para comprar nem guitarra, nem bateria. O microfone era mais barato, então o microfone virou um instrumento. Eles tinham que fazer... O microfone era a banda. O microfone era a banda dos pobres. A banda de quem não tinha banda. Como o cordel é o livro de quem não pode fazer livro. Então, esse canto tem tudo a ver um com o outro. E uma das experiências mais interessantes que eu tive com relação ao hip hop brasileiro foi, há uns 15 anos, eu estava em Campina Grande, minha querida cidade natal, no festival de inverno que tem lá todo ano, e os organizadores do festival de inverno fizeram uma noite de música popular com os presidiários do presídio do Serrotão de Campina Grande. Então vieram 10 ou 12 presidiários que faziam música, trazidos num ônibus vigiado pela polícia militar, subiram no palco do Teatro Municipal, cada um pegou seu violão, seu pandeiro, seu instrumento, e cantou sua música, e depois entraram no ônibus e voltaram para o presídio. E nessa noite subiu um cara, 30 e poucos anos, que eu perguntei para o pessoal que estava junto, ele disse, não, esse aí está preso por homicídio, está condenado a 30 anos de prisão. E ele disse, é o seguinte, nasci numa barra muito pesada, numas quebradas que tem por ali, me meti nos negócios esquisitos, me meti com uma turma que eu não devia andar, acabei fazendo umas coisas fora do regulamento, e vou aqui contar para vocês uma canção que eu compus na prisão, porque na prisão eu descobri a música, e na música, se Deus quiser, eu estou descobrindo meu caminho para quando eu sair de lá. E esse cara cantou, sem repetir um verso sequer, um hip hop, um rap, como quiser chamar, de mais de 20 minutos, eu contei no relógio. O povo diz que minhas músicas são compridas. A música desse cara era 3 das minhas. E era ele contando exatamente isso, que passava e não sei o quê, e fulano deu um tiro. Era um grande épico da marginalidade urbana nordestina, contado por um cara que certamente não teve acesso às fontes literárias que eu, privilegiado, sempre tive, mas que eu fiquei olhando assim, eu digo, isso aí é a voz dos excluídos, sim. É a voz de quem não tem voz, sim. E pouco importa se esse estilo de canto veio do Harlem nova-iorquino. Porque daqui a 1000 anos ninguém vai saber o que era o Cariri do Nordeste, nem o Harlem nova-iorquino.
nós já vamos estar numa outra fase, numa outra encarnação. Então, eu acho que o coco de embolada e o hip hop são manifestações, uma no litoral do Nordeste brasileiro e outra lá no Nordeste também dos Estados Unidos, nos negros pobres do Nordeste, que é onde fica Nova York, dos Estados Unidos. E são, acima de tudo, manifestações da velha África. O nosso coco vem da África. O nosso ritmo, a nossa síncope, o nosso verso pulado, adiantado, recuado, saltando para frente, pegando na cabeça da nota e indo direto, isso vem da velha África. São duas manifestações africanas que aportaram em terras diferentes, são primos distantes, que vieram em navios diferentes, para escravidões diferentes, e que vieram se encontrar no século XX, graças à eletricidade e ao microfone, graças à tecnologia. E o machado de Xangô, como diz Gilberto Gil, né? O machado de Xangô que saiu partindo os 1000 pedaços da cultura africana. Agora, para os dois e para encerrar, então, um pouco da relação que vocês têm nesse processo criativo entre os sonhos, propriamente ditos, e os sonhos acordados. Você até fala isso lá na resenha, os sonhos e sonhos acordados. Sonhos e o que se chama sonhos acordados, que eu estou imaginando que é a fantasia que a pessoa está chamando o sonho acordado. Em geral, quando eu durmo, eu tenho muitos pesadelos. Como eu tenho muitos pesadelos, mas eu acho que às vezes eu recebo muitas pressões na vida. Eu não sei qual é a influência disso, mas as coisas que eu eu experiência na vida, ele entra como energia na minha vida, ele expressa na minha literatura. Por isso também eu acho as coisas que eu vejo como se fosse escultura na minha vida, os eventos que eu vi na minha consciência, na minha realidade, isso influencia grandemente na minha vida. Às vezes eu acho isso revira o pesadelo, talvez, né? E eu sinto isso toda vez na minha vida, mas não sei o que deve ser importante. Eu acho que quando aparece na vida, no pesadelo, realmente é pesadelo, mas as coisas que eu vi na realidade também influenciam. As duas coisas são muito importantes e influenciam na minha vida. As coisas que eu vejo logicamente acordadas, eu tento aproveitar tudo que eu vejo acordadas e tento usar como filtro, reestruturar a história e fazer um personagem, criar personagem, fazer uma literatura, e observo com muita atenção, e é importante para mim. Eu tenho um hábito de escrever os meus sonhos. Eu devo ter em casa uma pasta com mais ou menos umas 100 laudas datilografadas em espaço 1 de sonhos desde os 20 e tantos anos de idade. E depois que eu entrei no computador, isso está no computador, eu não imprimo mais. Mas eu diria que tem mais umas 200 páginas de sonhos anotados. Eu procuro reconstituir os sonhos no momento que acordo, porque já descobri que quando você acorda e levanta imediatamente, você corta o que estava se passando na sua mente. Então, quando eu tenho um sonho que acho interessante, no momento em que eu acordo, eu procuro não abrir os olhos, não mudar de posição, continuar do jeito que eu estava e ficar repassando o sonho
várias vezes e acordando lentamente. É como se eu estivesse trazendo... Você sabe que um mergulhador, quando vai lá embaixo, ele tem que subir aos poucos, porque tem um negócio dos glóbulos vermelhos do sangue, que se ele subir da profundidade, onde a pressão é muito grande, para a superfície, ele morre. Então, os mergulhadores, eles têm que subir assim, 20 metros, aí para, espera alguns minutos, sobe mais 20 metros e tal. O sonho é isso. O sonho é uma coisa que está lá na profundeza da mente e que se a gente acordar de repente e puxar para cima, ele morre. Você tem que trazer o sonho bem devagarinho. Então, quando eu trago assim, bem devagarinho, eu me levanto, eu sempre tenho papel e lápis por perto e anoto algumas frases rápidas que vão me permitir reconstituir aquilo depois. E muitas vezes eu usei isso como temas para poemas, para canções, para contos e assim por diante. Devo essa experiência, eu poderia dizer que devo isso a Freud, a interpretação dos sonhos de Freud, mas eu nunca li esse livro. Devo mais do que a Freud, a Jung, em Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung, que é um grande livro e que ele fala da importância que os sonhos tiveram para ele, e que eu li esse livro por volta dos 28, 29 anos. Mas talvez mais do que isso eu vou mais além. Essa importância literária dos sonhos me veio por volta dos 17, 18 anos, através dos poetas surrealistas, com André Breton à frente, e daquele que eu considero o maior de todos os cineastas, Luiz Buñuel. Vendo os filmes de Buñuel, desde muito cedo, eu compreendi de que maneira é possível pegar as imagens do sonho e integrá-las dentro de uma história melodramática, muitas vezes de uma história meio banal, que deixa de ser banal por estar cheio de sonhos cristalizados, como um bolo é cheio de frutas cristalizadas. Então, os filmes de Buñuel são assim, são dramalhões terríveis. Belle de Joux, Tristana, Viridiana, Obscuro Objeto do Desejo, são as histórias de amor bem anos 30, bem anos 40, cheias de imagens inexplicáveis, cheias de imagens inquietantes. E essas imagens a gente sabe que são imagens oníricas, que vêm dos sonhos. Então, eu acho que é uma maneira de você trazer para dentro de uma vida tão regrada por narrativas alheias, como é a nossa vida real, que na nossa vida real, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa existência, são narrativas alheias que a gente está tentando cumprir um papel. Os sonhos vêm como uma ruptura dessas narrativas, como se dissesse, tá legal, a vida é isso aí, mas você é isso que você acabou de sonhar, para o bem ou para o mal. Bom, a gente ficaria o resto da noite, mas tem limite, então, né? Então, gostaria de agradecer a vocês dois e ao público também, antes de tudo, né, pela essa presença, por essa paciência, por essa participação vivaz. Boa noite, então.